Eles adoraram a criatura em vez de adorar a Deus. Eles rejeitaram o conhecimento de Deus. A criação declara abertamente a existência de Deus, mas eles rejeitam isso. Eles pisam em cima desse sentimento lá no interior deles, de que Deus existe. Eles pisam em cima disso, eles ignoram de propósito, rejeitam. E pelo fato de eles terem rejeitado a Deus, Deus também os abandonou, os deixou à própria sorte. É por isso que a humanidade entrou em forte degradação. Até hoje, irmãos, o que existe hoje é uma degradação, eu vou dizer assim, pior que no tempo de Sodoma e Gomorra, pior que no tempo da Torre de Babel. Deus naqueles dias destruiu Sodoma e Gomorra, e quando foi no tempo de Noé, Deus inundou o mundo com o dilúvio. Mas depois disso, Deus prometeu nunca mais destruir a terra com água. Hoje, o que espera é o julgamento de Deus por fogo, no final dos tempos. E quando houve a degradação máxima do homem na Torre de Babel, Deus simplesmente abandonou a raça humana, a raça criada, e chamou outra raça, a raça de Abraão, o pai da fé. E aí ele começou a história, construiu uma nova história com o povo que ele queria formar, que é o povo de Israel. Mas nós sabemos pela história e também pela experiência que é descrita no Antigo Testamento, que o povo de Israel também falhou, fracassou de uma maneira muito forte. E daí foi por isso que Deus mesmo teve que se tornar homem. A encarnação de Deus, a encarnação de Cristo, é o passo que Deus deu para poder trazer a salvação para o homem. Então essa é a situação dos versículos 18 a 32 do capítulo 1. E aí a gente fala, irmãos, da questão do relacionamento homem-mulher. Isso também houve uma corrupção, uma contaminação, e por causa do abandono, da rejeição do homem para com Deus, Deus entregou a própria sorte. E hoje existe toda essa, irmãos, essa degradação que existe no mundo hoje. Daí, já no tempo de Paulo já falou sobre homossexualismo. Homem com homem, mulher com mulher. Aqui Paulo usa vários versículos para falar sobre isso. Nós não devemos discriminar. O que está em 1 Coríntios capítulo 6 inclui fornicários, idólatras, homossexuais, sodomitas. Graças a Deus que eu não faço parte de nenhuma delas. Mas também fala daqueles que são maledicentes, que falam mal dos outros. Será que eu falo mal dos outros? A Bíblia fala, coloca tudo no mesmo saco. É tudo farinha no mesmo saco. Se você fala mal dos outros, também não vai herdar o reino de Deus. Como nós devemos tratar? Deus ama os pecadores, mas Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Então nós devemos amar aquilo que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Nós devemos odiar o pecado, mas amar os pecadores, para pregar o evangelho. E 1 Coríntios capítulo 6, quando menciona todas essas categorias de pessoas, diz claramente, tais fostes alguns de vós. Ou seja, existe a libertação. Existe a cura, existe a libertação. Esse é o poder do evangelho. O evangelho liberta, o evangelho salva e o evangelho cura. E cabe a nós, irmãos, levar o evangelho às pessoas. E cabe a nós tomar cuidado para nós não cairmos nessa categoria de pessoas. Que na Bíblia Deus fala para nós não julgarmos. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que julgardes, também sereis julgados um dia. Você julga hoje, lá no tribunal de Cristo, Deus vai julgar você severamente. E a Bíblia fala em Tiago, é sem misericórdia para aqueles que julgam e condenam os outros hoje. E a Bíblia fala também, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem hoje, sabe, irmãos, eu tenho que ser justo comigo, não cobrar dos outros, eu tenho que cobrar de mim. Para com os outros, eu tenho que ser misericordioso. Não que nós toleremos o pecado, nós não toleramos o pecado. A igreja é santa, mas nós devemos amar as pessoas, cuidar das pessoas.
sempre dando às pessoas oportunidades para o arrependimento. E daí, no versículo 3 fala: tu, homem que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrará do juízo de Deus? Muitas vezes aquelas pessoas que condenam, julgam os outros, eles mesmos fazem as mesmas coisas. Então o versículo 4 fala: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Daí lá em Ribeirão Preto nós falamos bastante sobre o arrependimento. Irmãos, o arrependimento é o início do Evangelho. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E quando Pedro pregou, isso foi João Batista que pregou, no capítulo 3, depois no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus saiu para pregar, também foi a primeira palavra que ele falou: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então o primeiro passo que o ser humano tem que dar, quando entra no reino dos céus, ou quando recebe a palavra, é o arrependimento. Hoje nós vamos tratar um pouco sobre isso, se não for hoje, vai ser amanhã. Nós temos que, irmãos, sair um pouco da superstição do Evangelho. Às vezes a nossa atitude é de superstição. O cara é só dizer: ó, Senhor Jesus está salvo. Não, não, não. Se não houver arrependimento, não está salvo. O cara lá, está no bar, está bêbado. Daí, invoca o nome do Senhor. Ó, Senhor Jesus. Está salvo, está salvo. Não está salvo coisa nenhuma. Porque daqui a 2 dias tu vai voltar no bar e vai beber de novo. Ele precisa estar com domínio da sua mente, estar consciente do que está falando e se arrepender da sua vida. É uma nova maneira de pensar. Tem que mudar a sua maneira de pensar. Arrependimento é metanoia, mudar a mente, mudar de parecer. Às vezes nós temos irmãos que têm dificuldade. Estão na vida da igreja 5, 10 anos e não conseguem avançar. Por quê? Porque nunca se arrependeram. A vida de Deus faz milagres. O Evangelho tem poder. E nós temos de crer que o Evangelho pode mudar a nossa vida. Mas tem que ter um verdadeiro arrependimento. E daí nós gastamos bastante tempo em Ribeirão Preto dizendo: não pensem que é fácil se arrepender. Para se arrepender, primeiro tem que ter a luz de Deus. Tem que ter a consciência do pecado. Se você não vê que é pecado, você nunca vai se arrepender. Se você não vê que aquilo ofende a Deus, você nunca vai se arrepender. Irmãos, essa palavra não é só para os novos, para os outros, é para nós que estamos na vida da igreja há muito tempo. Talvez alguns de nós tenhamos envelhecido. Talvez, irmãos, nós não cometamos pecados graves, pecados grosseiros, mas nós vivemos numa esfera totalmente natural. Vivemos pela nossa boa natureza, sem Deus, e achamos que estamos com tudo. Isso ofende a Deus. Isso ofende a Deus. Nós julgamos os outros, porque nós conhecemos a palavra, temos um senso de justiça própria, mas nós mesmos não vemos as trevas em que estamos. Nós olhamos o cisco que está no olho do irmão, mas não vemos a trave que está no nosso olho. Essa palavra é para nós. E muitas vezes para nós que somos mais antigos, é difícil de se arrepender. É difícil se arrepender da nossa vida natural. Porque nós já conhecemos tudo. Nós já sabemos tudo, temos as respostas para tudo. Mas a nossa atitude é de mornidão. É de indiferença. Não temos mais aquele fogo. Eu preciso me arrepender. Eu preciso ter um novo começo. Versículo 5. Mas segundo a tua dureza, essa aqui é coisa que nós não falamos na última conferência, é material novo para essa conferência. Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, está vendo? Somos duros. Estamos na igreja,
Talvez estamos na igreja há muito tempo, mas nosso coração endureceu. E o coração é impenitente. O que quer dizer impenitente? Que não se arrepende. Um coração que já não consegue se arrepender. No versículo anterior, versículo 4, fala que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Não é porque você quer, ou que você pode. Esaú quis, depois que ele vendeu o direito de primogenitura dele, ele brincou com Deus, ele desprezou, vendeu o direito de primogenitura dele por um prato de lentilhas. Depois tentou reaver, não teve mais lugar. Ele procurou o arrependimento, a Bíblia fala em Hebreus, com lágrimas, mas não conseguiu. Tem gente que fala assim, vamos pecar, depois a gente se arrepende. Quem disse que você consegue se arrepender? Talvez não consiga mais se arrepender. O arrependimento é uma bênção. Irmão querido, arrepende-te enquanto tu podes ainda. Porque talvez chegue o dia em que você não consiga mais se arrepender. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Mas aqui temos um coração duro, impenitente. E o que acontece? Acumulamos contra nós mesmos ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Aqui, sem dúvida, irmãos, esse justo juízo de Deus fala do julgamento final. Então nós vamos ver alguns versículos, irmãos. Vamos ver sobre o dia da ira. Que dia da ira é esse? É o dia em que o Senhor vai voltar para julgar este mundo. E nós sabemos, queridos irmãos, que o juízo começa na casa de Deus. Começa conosco hoje. É por isso que nós, que estamos na vida da igreja, hoje já sofremos bastante. Porque o juízo já começou na casa de Deus. De certa maneira, irmãos, eu agradeço ao Senhor pelas tribulações e sofrimentos pelos quais a gente passa hoje. Porque isso quer dizer que Deus já nos está julgando hoje para nos poupar do juízo naquele dia. Ou será que você quer acumular o juízo para vir tudo de uma vez só? Eu prefiro o juízo em doses homeopáticas. E não tudo de uma vez. 6,17. Aqui fala, porque chegou o grande dia, está vendo maiúsculo? Da ira deles. E quem é que pode suster-se? O juízo é tão forte que as pessoas vão dizer naquele dia, olha o versículo 16. Vamos ler o versículo 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre. Irmãos, eles não vão mais procurar as mansões, os castelos, as casas enormes. Eles vão procurar o quê? Se esconderam nas cavernas. As cavernas vão subir de preço naqueles dias. As pessoas vão fazer negócio de caverna, vender caverna. E nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta do trono e da ira do Cordeiro. Irmãos, eu não quero estar aqui naquele dia. Eu quero ter sido arrebatado. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Vamos ler também Sofonias 1,14. Alguém sabe onde fica o livro de Sofonias? Hã? Aqui, é depois de Abacuque, tá? Sofonias, ajudou muito, né? Depois de Abacuque. Antes de Ageu, ajudou? Tá bom. Então, Sofonias 1,14. Está perto o grande dia do Senhor. Tá vendo? Dia maiúsculo. Está perto e muitos se apressam. Atenção! Atenção, atenção! O dia do Senhor é amargo. E nele clama até o homem poderoso. Aí o dinheiro não vai ajudar em nada. Vai pegar todo mundo. Apocalipse 16, versículo 14. Apocalipse 16, versículo 14. Porque eles são os espíritos de demônios
Então, eu vou ler o 13, tá? Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Tem gente que gosta de comer rã, né? Restaurante, é no churrascaria, pedi uma rãzinha aí. A carne é gostosa, mas toda vez que eu como rã, eu penso nessas coisas aqui. Desculpa estragar o apetite de vocês. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É a batalha de Armagedon. Está vendo? O dia da ira. Vamos ler agora Salmo 76, versículo 7. Salmo 76, versículo 7. Tu sim, tu és terrível se te iras. Tem um outro versículo que fala assim, ó, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem pode subsistir à tua vista? Irmão, não queira estar diante do Deus irado. Hoje Deus é amor, Deus é paciência, Deus é longânimo, mas vai chegar o dia em que Deus vai derramar todo o cálice da ira dele. Os 7 flagelos são as 7 taças da ira de Deus. Vamos ler Naum, capítulo 1, versículo 6. Depois de Miqueias, tá? Depois de Miqueias e antes de Abacuque. Naum, capítulo 1, versículo 6. Quem pode suportar a sua indignação e quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. Tá? Então, isso é o que está no versículo 5. Né? Quem tem um coração duro e um coração impenitente está acumulando contra si mesmo a ira para o dia da ira. Para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Este julgamento é o julgamento no tempo final, do grande trono branco. Mas nós podemos aplicar também que esse julgamento, apesar, irmãos, tá? Claro, quando antes do milênio, o mundo será julgado. E também durante o milênio, essa é a nossa teologia. Os que não forem vencedores estarão debaixo do juízo por 1000 anos. E apesar de não estarem no lago de fogo, eles sofrerão o dano da segunda morte. Serão tocados pelo fogo do lago do fogo. Então vamos ler alguns versículos. Vamos ler Hebreus 9, 27. E outra coisa, irmãos, toda vez que fala do juízo de Deus, menciona a palavra justo. Aí, irmãos, hoje Deus é amor. Hoje Deus é misericórdia. Hoje Deus é compassivo, Deus é longânimo, Ele espera pelo nosso arrependimento. Mas quando Ele voltar, é justiça. Não tem mais amor aí, irmãos. Aí Ele será o juiz. Aí vai ser o juízo. Não tem mais amor nem misericórdia. Nós temos que aproveitar a era da graça. A era da graça é hoje. No reino será a era da justiça. Todo mundo só sabe, conhece o Jesus, o Deus de amor, o Jesus. Então pintam Jesus na sua vinda como aquele Jesus com roupas, sim, esvoaçantes, brancas, suaves, fofinhas. Jesus não vai ser fofinho não quando voltar. Não vai ser fofinho. Jesus vai ser o Jesus de Apocalipse. Olhos flamejantes, cabelos brancos como a neve, voz de muitas águas, uma espada saindo da sua boca, pés como de bronze polido. Esse é o Jesus que vai vir. Um Jesus de aspecto terrível. Muitos não vão nem reconhecê-lo, porque Ele voltará para julgar. Voltará para julgar. Quando Ele veio na primeira vez, Ele veio como o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas esse Cordeiro que João viu em Apocalipse é o Cordeiro que tinha 7 olhos e olhos flamejantes. Tá? Queridos irmãos, então vamos ler Hebreus 9, 27. Sobre o justo juízo de Deus. Assim como aos homens
está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. O homem só morre uma vez, fisicamente. Não tem esse negócio de reencarnação, que morre uma vez, depois volta, não vive outra vez, daí purifica sua alma, daí volta de novo. Não tem. Morreu uma vez. Deus dá uma chance ao homem neste mundo para crer no Evangelho. Se morreu, não creu, irmãos, está perdido. Por isso, eu espero que isso seja uma motivação para você pregar o Evangelho para os seus entes queridos, por seu avô, por seu pai, por seu irmão, seus filhos, que não têm o Senhor.